Uma pessoa muito próxima ao atacante Bruno Henrique do Flamengo garante que ele já tem uma proposta oficial para deixar o rubro-negro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou trazer mais detalhes dessa informação, assim como vou te falar sobre a busca do Corinthians em relação a um atacante depois da desistência oficial em relação a Michael. Quero te atualizar também sobre Fernando Praz, novo reforço do Ceará, e a chegada de Alan, volante que disputou a última temporada pelo Fluminense ao Atlético Mineiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem legal ter você em mais um vídeo aqui do meu canal. E por falar em vídeo, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter super bem informado sobre as coisas que estão rolando. Por exemplo, estou passando férias aqui nos Estados Unidos e é pelo OneFootball que eu recebo todas as notificações daquilo que é mais importante e que está rolando no mundo do futebol no Brasil. Vou deixar na descrição desse vídeo um link do OneFootball para que você baixe no seu celular. Ele é completamente de graça e funciona em todos os celulares. Quero começar o vídeo falando sobre o acerto de Fernando Praz com o Ceará. Contrato de uma temporada, ele chega nessa sexta-feira à Fortaleza para passar por exames médicos e assinar contrato até dezembro de 2020. Excelente reforço do Ceará, que tem se reforçado com vários jogadores de peso importantes, como por exemplo o Rafael Sobis. Tanto no caso do Praz quanto do Sobis, vai valer um contrato de produtividade. Eles chegam ganhando um salário muito inferior ao que tinham no Palmeiras e no Internacional, mas receberão bônus a cada partida disputada. Vale lembrar que o Praz, nos últimos dias, abriu negociações com a Ferroviária, mas preferiu dizer não ao time de Araraquara porque tinha vontade de continuar na Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto, por sua vez, o Ceará negociou com alguns outros goleiros nos últimos dias. O primeiro dos nomes era o do Jean. Cheguei a contar aqui num vídeo que o Jorge Macedo, diretor executivo de futebol do Ceará, confirmou as tratativas com o Jean, goleiro do São Paulo. Mas diante da repercussão muito grande da agressão cometida pelo Jean em sua esposa, o Ceará recuou e desistiu do Jean, passando a negociar com o Vladimir. Mas o Vladimir, goleiro do Santos, deve permanecer na Vila Belmiro para ser o primeiro reserva do Everson. O Santos já imagina, já entende que a negociação com o Vanderlei, goleiro que foi reserva em 2019, avançou bastante em relação ao Grêmio. O Vanderlei deve jogar no Grêmio e a partir daí o Vladimir pula um posto e passa a ser o reserva imediato no Santos, o que fez com que o Peixe tivesse de abrir mão da negociação encaminhada em relação ao Vladimir. E sem Jean e Vladimir, o Ceará foi atrás do Fernando Praz e acabou se acertando nessa quarta-feira. O Praz tem 41 anos de idade, vestia a camisa do Palmeiras desde 2013 e na temporada passada esteve em campo em 11 partidas. Quero te falar sobre outra novidade da quarta-feira. Alan, volante de 22 anos de idade, fechou com o Atlético Mineiro e se tornou o reforço mais importante do Galo para a temporada de 2020. Investimento de 13 milhões de reais junto ao Liverpool, time da Inglaterra, que era dono dos direitos econômicos do meio-campista. É legal contar também que o Atlético tinha vários clubes concorrentes nessa disputa. O São Paulo, o Fluminense, o Grêmio e até o Santos, que tinha a indicação do Sampaoli para tentar ficar com o jogador em definitivo. Mas quando o Sampaoli foi embora, o Peixe acabou abrindo mão da negociação com o Alan. Jogador dos mais modernos, com ótima qualidade no passe, composição de meio de campo e que chega para ser titular absoluto e para formar uma boa dupla de volantes com o Jair. Cheguei a gravar um vídeo, vou deixar o link aqui, em que eu contava que o Atlético havia se colocado à frente dos demais. E aí pesou, além da habilidade do Rui Costa, diretor executivo de futebol do Galo, a capacidade financeira do clube, que vai contar com o patrocínio da MRV para bancar parte dessa contratação. Repito, 13 milhões de reais vai ser o investimento. O Alan assina contrato por 4 temporadas e já foi inclusive anunciado de forma oficial pelo Galo. E só para arrematar sobre o Galo, vale dizer que o Alan se torna o 4º reforço do Galo para a temporada. Antes já haviam chegado o Mailton, lateral direito, o Johan, meio-campista do Palmeiras, além do Barreiro, mais um estrangeiro no Clube Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre o Corinthians, que busca uma outra alternativa depois de desistir de forma oficial de Michael, atacante do Goiás, que tem negociações avançadas com o Flamengo.
O Corinthians anunciou no início da manhã dessa quarta-feira que não negociaria mais com o Goiás. Inclusive, na nota oficial emitida pelo clube, demonstrou insatisfação e irritação com a diretoria do Goiás pela série de benefícios que garantiu ao Goiás nos últimos anos, emprestando jogadores ao time esmeraldino e pagando boa parte dos salários. O Corinthians esperava um pouquinho mais de cumplicidade do Goiás, mas percebeu que o Goiás preferiu negociar com o Flamengo e a partir daí saiu da história. Desde então, o Corinthians busca desesperadamente um atacante de velocidade. E eu informei com exclusividade nessa quarta-feira, lá no meu blog, que o Dahomey, atacante de velocidade, que atua pelos lados do campo e disputou a temporada pelo Independente Del Valle, era o plano A partir da desistência da negociação com o Michael. O plano B segue sendo o Rony, atacante do Atlético Paranaense, que conhece muito bem o Thiago Nunes. O grande ponto é que as duas negociações são complicadas. A do Dahomey é especialmente complicada pelo atraso causado com o Michael. O Dahomey havia sido observado pelo próprio Corinthians na temporada passada, fez 2 grandes jogos contra o Timão nas semifinais da Copa Sul-Americana, quando o Independente Del Valle eliminou o Corinthians e depois acabou se tornando campeão da Sul-Americana. Desde então é um jogador no radar do clube. Mas, como todos os investimentos, como todo o foco estava no Michael, esse nome acabou sendo colocado de lado. Nos últimos dias, percebendo toda a dificuldade em relação ao Michael, o Corinthians voltou a negociar com o Dahomey, que estava livre do contrato. Ele estava emprestado ao Del Valle, mas pertencia ao Atlético Nacional. O grande ponto é que o Corinthians acabou chegando tarde para conversar com um atacante colombiano de 26 anos de idade. E ele já tem um acordo fechado, um acordo verbal, talvez até um pré-contrato com o Vancouver Whitecaps, que é um time do Canadá que disputa a Major League Soccer. O que o Corinthians fez? Disse que se ele conseguisse a rescisão do contrato com esse time canadense, o Corinthians poderia pagar algo na casa dos 7 milhões de reais de luvas. Se o Dahomey também fosse capaz de convencer os canadenses a abrir mão do contrato, recebendo uma boa parte desses 7 milhões, também poderia haver negócio. O Dahomey está embarcando da Colômbia para o Canadá para tentar chegar a um acordo com o Whitecaps. A preferência dele é jogar no Corinthians. Ele deixou bem claro isso com a diretoria, mas agora a situação fugiu do controle do Corinthians e do próprio atacante. Vai depender do clube canadense. Nos próximos dias a gente deve ter novidades em relação a isso. Sobre o Rony, jogador avaliado pelo Atlético Paranaense em 12 milhões de euros ou 54 milhões de reais. Muito dinheiro, completamente fora da realidade do Corinthians. A única possibilidade de haver um acordo é se o Atlético topasse vender 50% dos direitos econômicos do atacante de beirada de campo. Dessa maneira, o valor cairia de 12 para 6 milhões de euros, algo na casa dos 27 milhões de reais. Ainda seria bastante dinheiro, mas bem mais próximo dos 22 milhões de reais que o Corinthians ofereceu recentemente para o Goiás para contratar o Michael. Dentro do Corinthians há a convicção de que o Rony é mais realidade, que é mais certeza do que o Michael, embora exista também a convicção dentro do clube que é mais difícil negociar com o Atlético Paranaense do que era com o Goiás. E você que é corintiano pode estar se perguntando a respeito de Marinho, que passou a ter seu nome especulado nas últimas horas depois de não se reapresentar junto do elenco santista. Ele teve problemas na reapresentação e tanto o Corinthians quanto o Santos garantem não haver conversa, pelo menos até esse momento, para que o Marinho vire reforço alvinegro. E para finalizar sobre esse assunto envolvendo o Michael, quero te atualizar também sobre as conversas entre o Michael, o Goiás e o Flamengo. O representante do Goiás viajou e esteve junto à diretoria do Flamengo nessa quarta-feira para alinhavar tudo o que havia sido combinado nos últimos dias. Dá para dizer que entre os clubes está tudo certo, entre o Michael e o Flamengo também está tudo certo, restam apenas detalhes em relação ao percentual. Só para lembrar que o Goiás era dono de 75%, que o Michael era dono de 20% e o Goianésia, clube que o revelou, era dono de 5%. O Eduardo Maluf, que é o empresário do Michael, vai se sentar nessa quinta-feira com o pessoal do Flamengo para ver o percentual que ficará para o jogador, quanto o Flamengo vai adquirir desses 20% que hoje pertencem ao atacante. E para fechar o vídeo, eu quero falar sobre Bruno Henrique, atacante do Flamengo, para alguns o melhor jogador do futebol brasileiro e da América do Sul na temporada passada. De qualquer forma, concorreu com o Gabigol por esse status de principal jogador do continente.
Pois bem, o Flamengo negocia desde o fim do ano passado a prorrogação do contrato do Bruno Henrique. A ideia é dar um aumento salarial para que ele se torne mais próximo dos jogadores mais bem pagos do atual elenco do Flamengo. Isso certamente você já sabe, já disse em outros vídeos do meu canal. Mas só para contextualizar, hoje ele ganha na casa dos 600 mil por mês, metade do que ganhava o Gabigol na temporada passada, 1.250.000 mensais. Pedro Rocha e Vitinho são outros jogadores do elenco do Flamengo atual que ganham bem mais do que o Bruno Henrique, R$1 milhão para cada um. E a ideia do Flamengo é fazer com que o Bruno Henrique passe a ganhar na casa de R$1 milhão por mês. Era essa a oferta rubro-negra desde a temporada passada. Por que esse novo contrato ainda não foi assinado? Porque há uma proposta oficial de um clube do exterior pelo Bruno Henrique. Isso quem me garantiu foi uma pessoa muito próxima do jogador e essa pessoa, ao que parece, não tem motivos para inventar. E aí tem um ponto importante relacionado ao Bruno Henrique e seu staff. Ao contrário de vários outros empresários e jogadores, o Bruno e seus agentes são bem discretos, não procuram holofotes e nem foram essas pessoas próximas ao Bruno Henrique que me procuraram para contar sobre essa proposta. E eu que telefonei para um amigo do Bruno Henrique para saber se havia alguma novidade em relação à renovação do contrato e essa pessoa me contou que há uma proposta oficial na mesa do Flamengo. Conversei também com um dirigente do Flamengo para saber o que tinha de novidade em cima dessa história e esse dirigente preferiu não tratar sobre o assunto de forma pública. Falou que esse assunto está sendo tratado de forma privada na esfera Flamengo e Bruno Henrique. Esse clube do exterior que fez proposta ao Bruno Henrique exigiu confidencialidade total. Então não consegui descobrir nem de que país é, muito menos qual o nome do interessado no Bruno Henrique. Será que é um time da China? O Xangai SPG, um dos times mais ricos de lá, namora há bastante tempo o Bruno Henrique. A questão é financeira. Houve uma mudança no regulamento do futebol chinês e ninguém pode receber mais do que R$1 milhão por mês desde que tenha assinado a partir de 1º de janeiro de 2020. R$1 milhão é quanto o Flamengo quer pagar. Então dá para dizer que o Flamengo hoje é capaz de concorrer, por exemplo, com o Xangai SPG? Mais ou menos. É porque o Xangai só pode pagar R$1 milhão registrado, mas pode pagar uma série de bônus por fora que fariam com que o salário do Bruno Henrique se tornasse muito maior. Mas o grande ponto vem agora. Também de acordo com a legislação na China, qualquer jogador comprado por mais de 6 milhões de euros tem uma multa de 50%. Como é que funciona isso? O Bruno Henrique custa 30 milhões de euros. Esse é o valor da multa rescisória e o Flamengo já disse que não vende em hipótese alguma seu atacante por menos do que esses 30 milhões de euros. Não vai vender por mais também, porque basta pagar 30 milhões de euros que o clube acaba levando. Então digamos que o Xangai SPG procure o Flamengo disposto a pagar o valor da multa. Vai depositar 30 milhões de euros no Flamengo e vai ficar com o jogador. Só que, nesse caso específico, ainda vai ter que pagar outros 30 milhões de euros para a Federação Chinesa de Futebol, para que o negócio seja concretizado. O que eu estou querendo dizer? Será que o Xangai SPG vai pagar 60 milhões de euros por um jogador a caminho dos 29 anos de idade? De acordo com pessoas do mercado com quem eu conversei e com bastante trânsito no futebol chinês, essa operação seria muito cara para a atual realidade do futebol chinês. Mas precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live e use o espaço para comentários para deixar sugestão, pergunta, opinião, crítica, seja lá o que for. Beleza? Abraço!